Olá, amados, estou aqui na segunda aula do discipulado. Fazei discípulos. Já estudamos a primeira aula, fazei, ide e fazei. Agora entramos no discipulado. Eu sou o Henrique, de uma comunidade aqui na Arquidiocese de Aparecida, a comunidade Anuncia-me, com essa obrigação, essa alegria de levar vida nova e contextos novos aos nossos corações. Nós vimos então até aqui que o mandato do Senhor nos impulsiona a sair com o Evangelho fora das casas, enfrentar os pecadores, os problemas, as perseguições, justamente no lugar que eles estão. Trata então de levar até eles a igreja. Se ficarmos gritando, venham à igreja, muitos, milhões não virão. Muitos estão cegos, aprisionados, como nós vimos, e até mortos espiritualmente, que precisa de alguém que vá até eles ensinar o que o Senhor nos ensinou. Então, vimos também que essa missão compete a cada um de nós. Meditamos sobre a palavra fazei e redescobrimos nela uma obra muito profunda, mas muito profunda, que é a de entregar simplesmente um tratado e comunicar uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o convite, para que ela venha para a igreja. Agora, vamos então estudar a terceira palavra do grande mandato do Senhor para a sua igreja. E assim, nos encontramos mais uma vez a consideração que pode ser revolucionária aí onde você está. Se entendemos, se até aqui nós entendemos muito bem quem são os operários da última hora, e até lembrando da palavra, a messe é grande, os operários do seu povo, peça ao Senhor mais operários para a sua messe. Cabe então a nós a realização dessa obra, que consideramos cada vez mais necessária. Seria, na verdade, um trabalho de discipulado que nós dessemos ferramentas a um carpinteiro para que ele realize o seu trabalho. Dessemos o dinheiro necessário para que ele comprasse os materiais. Mas dessemos também informações muito pequenas da sua obra que ele tem que realizar. Por mais que a gente entusiasme a pessoa, ela não pode realizar. Pode ser um operário, muitas vezes, da máxima capacidade, mas se não está de posse de informações de como usar as ferramentas, de como ele deve empregar o seu esforço, o seu dinheiro naquilo, ora, então, ele não consegue realizar o esforço dele em vão. Estou falando isso porque nós podemos orar pelo batismo do Espírito, sobre os dons do Espírito Santo. Mas se não ensinarmos as pessoas para quem ela faz isso, como ela deve fazer com ela, a sua capacidade de realizar aquilo, é em vão o nosso trabalho. O Senhor define, então, com uma só palavra, a obra para mim e para você. Nós devemos realizar, fazer discípulos. Ora, o verdadeiro caráter de um discípulo surpreende a todos nós. Ficamos assim, amados, impressionados pelo alto nível de conduta que o Senhor Jesus exige daqueles que pretendem segui-lo. Parece que aquilo que consideravam excelente aos olhos do Senhor seria um simples discípulo sem muitos dons, sem muitas qualidades, e corremos o risco de ter qualificado as pessoas, privando-as de uma vida nova em Jesus Cristo. Percebe? Nós, então, usamos de dons, corremos esse risco de qualificar a pessoa que ali está, batizada no Espírito, exercendo os dons, mas privada de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Sendo tão grande, então, amados, a importância desse ponto, se nos propomos a cumprir o mandato e fazer discípulos, é necessário que eu e que você nos dediquemos com toda a seriedade, com toda a consideração, para ficarmos livres de qualquer falsa confiança e de qualquer confusão. É urgente que entendamos bem o que é um convertido. Ou melhor, o que é um discípulo. É urgente isso. Afinal, somos nós que teremos que entender e acomodar no seu plano. O plano de Jesus é esse. E ele não muda, nós é que teremos que mudar.
Que nos sintamos então fortes, sábios, sempre foi um problema para Deus. Ele prefere ver a gente tremendo de insegurança diante da palavra, frequentemente, porque daí nós vamos depender dele somente, não é verdade? Frequentemente Deus deve inspirar a nossa, entre aspas, teologia, é Ele que tem que inspirar. Quantas vezes, sem saber, nós erramos tanto em nossos grupos, em nossos movimentos, substituindo a Deus por palavras, por livros, por mestres, pregadores, substituímos Deus, e que nos fizeram por muitos anos, até hoje, andar às cegas, sem encontrar saída. Por todo o mundo, o povo de Deus tem o sentimento de que, em algum ponto, alguém desviou o caminho, impedindo que eles tivessem uma experiência pessoal com Jesus. Então, é urgente uma revisão no nosso proceder. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Poderíamos perguntar. Foi o nome dado aos que seguiam Jesus. Mateus começa usando no capítulo 5, versículo 1, e a partir daí o termo continua sendo usado por 4 evangelhos. O mesmo acontece na igreja de Jerusalém. Foram denominados discípulos aqueles que seguiam a palavra. O mesmo aconteceu nas igrejas fundadas pelos apóstolos, por Paulo também. É importante o termo discípulo, que é empregado na Escritura para denominar a tranquila e simplesmente aquele que foi chamado de cristão. Ele é cristão, mas não é só um seguidor, ele é discípulo de Jesus. Devemos então deixar muito claro para nós e para os outros que o termo discípulo não deve ser confundido com o de apóstolo, profeta ou de qualquer outro ministério, dom. Um discípulo é um cristão convertido, aquele que segue Jesus, é um redimido de seus pecados, uma experiência nova de nosso Senhor. O termo também não tem relação alguma com superiores, com algum serviço ou ministério da igreja. Repitamos, um discípulo não é nada mais, nada menos do que um cristão, um convertido. Quais são as características, então, de um discípulo? Discípulo significa e define aquele que aprende. Um discípulo é um aluno. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu aprendi. E como é importante a gente entender isso? Como é importante? O que se requer, na verdade, de um discípulo é que ele tenha uma disposição, um querer aprender. No ensino singular, aí que a gente vê nas escolas de faculdade, é a condição exigida para cada aluno. Ora, requer então do discípulo, aquele que é discípulo, que ele aprenda com a finalidade de pôr em prática também o que aprendeu. Não basta eu aprender de alguém e não colocar em prática com outra pessoa. Na ordem espiritual, isso é verdadeiro no sentido imperativo. Exemplo disso é que Jesus e seus discípulos, todo ensinamento se dirige no momento culminante, como diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele veio, fez discípulos e mandou que os discípulos enviados por ele com poder fizessem também os discípulos. Essa é a vontade do Senhor e não a nossa. Não somente nós que estamos dentro da igreja, mas todos aqueles que estão nas ruas, no comércio, na sociedade. Discípulo é aquele que nasceu do Espírito. Primeiro, a característica dele é como aluno, ele aprendeu. Talvez aí agora, nesse segundo ponto, ele nasceu do Espírito seja o ponto mais conhecido e aceito desse tema. Jamais o discípulo pode ser se ele não tiver realmente enganjado pelo poder do Espírito. Em São João capítulo 3, versículo 6, teremos um quadro completo como quando São João diz: o que nasceu da carne é da carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. O importante aqui é notar como o Senhor põe, então, olha só, em contraste, amados, as duas naturezas, carne e Espírito. Não é que ele contenha o Espírito, senão que, como diz o Senhor, é Espírito. Ele é Espírito. Operou nele um novo nascimento. Antes a pessoa era terrena, agora ela se tornou um cidadão do céu.
está convertido, está consagrado ao Senhor, porque o Espírito Santo passou a possuir essa pessoa por inteiro. Então aqui cabe que nós estamos tão preocupados que as pessoas sejam batizadas no Espírito, para orar em línguas, para expulsar demônios. É verdade, esse é o poder que o Senhor nos deu. Mas o mais importante aqui é a conversão das pessoas, a experiência pessoal dela com Jesus. O Espírito Santo, então, introduz a pessoa na escola de Deus, olha que maravilha, para ser aconselhado, exortado, repreendido, até que ela aprenda a servir ao Senhor. Esse processo não é pesado para ninguém, não, é natural, porque ele concorda com os desejos mais íntimos do coração do Senhor e também o que está no seu coração. Então, quem nasceu do Espírito é Espírito. Olha só que maravilha. Esse milagre só vai acontecer quando o Espírito Santo identifica essa pessoa com Jesus, realizando na pessoa não somente o seu sofrimento, a sua cruz, mas também a sua maravilhosa ressurreição. É na ressurreição que começa a vida. Talvez nós estejamos já vivendo 30, 40, 50, 60 anos, né? Pedindo cura, libertação, tantas coisas, e sofrendo muito as adversidades, as frustrações dessa vida. Mas ainda estamos mortos. Quando ressuscitamos, então, numa vida nova, num realmente discípulo de Jesus, numa experiência pessoal, seremos como Estevão, contemplaremos sorrindo a eternidade, mesmo levando pedras para ser morto. Então é na ressurreição que manifesta a vida, é ali que começa. Eu tive um começo de uma vida nova, e você com certeza teve também. É certo que a vida espiritual, ela tem um germe da morte e da sepultura de Jesus. É claro que tem. Porque ali começa o projeto, né? O processo da redenção do ser humano, mas só se torna manifesta na ressurreição. Assim nós, discípulos, estamos unidos a Jesus Cristo, na sua morte e também na sua ressurreição. Maravilha! E aí é o lugar onde se opera a regeneração, onde nós nascemos para uma nova vida. Não é uma ressurreição depois que morremos na eternidade, não. Ressurreição aqui agora, uma nova vida. Lembra do que Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura? Passou tudo que era velho, morreu tudo o homem velho e nasceu o homem novo? Pois é. Então é uma parte importante para todos nós. Ora, meu querido e querida, Jesus deseja levar à morte a velha vida, a lei do pecado. Ele deseja que a nova vida e o Espírito Santo agem em nós. A lei do Espírito, como diz Paulo em Romanos 8:2, que dá vida em Jesus Cristo. Que valor teria a morte e a sepultura se não houvesse uma manhã maravilhosa da ressurreição? E se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé, está em Paulo capítulo 15, versículo 17, em 1 Coríntios. Então, nós vamos agora meditar, porque se o primeiro tempo o discípulo é aquele que aprende, que nasceu do Espírito, agora ele está sujeito ao Senhor e sofre pelo Senhor. O sofrimento meu, o seu sofrimento, o sofrimento de cada cristão, é um assunto muito pouco comentado e muitas vezes não é entendido pela maioria. Porque muitos creem que o sofrimento de uma pessoa cristã é algo optativo, que depende da decisão dela de se consagrar ou não, depende de passar por perseguições. Mas Jesus nos ensinou que o sofrimento está tão ligado à vida daqueles que o seguem, que não pode existir uma vida sem sofrimento. Não há cruz sem sofrimento. E não há glória de uma vida nova sem a cruz. Por isso é que Paulo deixa claro em Romanos 8:17, se filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo, contando que soframos com Ele, para sermos também com Ele glorificados. O Senhor nunca enganou os seus discípulos.
com mensagens atraentes, festivas, promessas, descanso, bem-estar, prosperidade. Ele nunca enganou. Antes, ele sempre deixou claro para mim, e creio que para você e para todos, que ele exigia uma total renúncia, uma total entrega, que se tratava de uma vida nova, valorosa, para a gente que fosse realmente valoroso, não para covardes que tivessem medo. Ora, não há dúvida então que no chamamento de Jesus Cristo aos seus discípulos encontramos, percebe aí, algum tipo de sofrimento, mesmo que esse sofrimento seja maior do que a alegria do discípulo, porque vos foi concedido não somente para crer nele, mas sofrer com ele, como diz Paulo em Filipenses 1,19. É preciso reconhecer a enorme importância de termos, como Jesus faz aos seus chamados, de observarmos as condições que nós estamos, que ele nos chama. Ele estabelece condições, não é nós que estabelecemos condições. Não qualquer um que pode seguir ser discípulo de Jesus, senão somente aqueles que estiverem dispostos a obedecer às condições de seu chamado. Seria para nós, amados, uma lição, uma ilusão, na verdade, não é lição, uma ilusão, pretender seguir Jesus sem querer levar a sério as suas palavras, com as quais ele nos convida a segui-lo. A aquisição que ele faz para nós é clara, não variou através dos séculos, não admite acepção de pessoas. Dissemos que esse chamamento, esse chamado do Evangelho, não se trata de privilégio, nem de exigência para aqueles que já estão na igreja, senão para a salvação deles mesmos. Ora, mas qual é a cruz que um discípulo pode e deve carregar? Não é a que Jesus carregou. Primeira coisa que temos que entender. Tampouco é a dos sofrimentos diários da vida, que é comum a todos nós, a todas as famílias e pessoas. Não é luta contra as doenças e a providência da subsistência que nos falta. Tampouco é aquela que o discípulo pode carregar na sua desobediência. Você pode pegar 1 Pedro capítulo 2, 20. Pois que a glória tereis, que glória tereis, se tivesse que suportar bofetadas por algum delito praticado. Tampouco significa encargos e sacrifícios que nós nos impomos sob o pretexto de servir ao Senhor. É pretexto. Há três coisas que o Senhor Jesus estabelece e que revelam a classe dos sofrimentos dos discípulos, da minha vida, da sua vida, do que os discípulos devem enfrentar. Primeiro, olha, o primeiro sofrimento é doloroso. A negação de mim mesmo. A negação do meu eu, do meu egoísmo próprio. Carregar a minha cruz, segundo momento, e perder a vida por causa do Evangelho e por causa do Senhor. Esse é o maior sofrimento. O resto é resto. Negar-se a si mesmo, o primeiro sofrimento, carregar a minha cruz e perder a minha vida por causa do Evangelho e do Senhor. Na verdade, a exigência pode se concretizar em negar-se a si mesmo, carregar a cruz e perder a vida. É evidente que ao carregarmos a nossa cruz estaremos negando a nós mesmos e colocando o valor da nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Como uma das três posições que nós tomamos, envolve as outras duas, pense nisso. Assim a cruz se expressa naquilo que sofremos como resultado da nossa caminhada obediente a nosso Senhor. Amados, um verdadeiro discípulo, ele é batizado no Espírito Santo, está sujeito ao Senhor e sofre por ele. E o terceiro ponto é esse: ele produz fruto. É a terceira virtude que caracteriza um discípulo de Jesus. Produzir frutos. Como é difícil. Entendemos que é um tema que não é fácil para a gente entender, que teremos que trilhar um caminho muito longo para entender isso. Produzir frutos. Que maravilha quando passam-se anos e alguém
nos fala que aprendeu muita coisa conosco, que até diz, eu fui seu discípulo, aprendi muita coisa com você e estou ensinando aos outros. Oh, que maravilha! Demos frutos. 30 por 1, 40 por 1, 100 por 1. Todo discípulo de Jesus deve produzir fruto. O fruto é a parte visível, tocada do discipulado. É o seu testemunho, aquele que está manifesto e o que o qualifica como tal. É o Senhor quem diz, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ver algumas coisas. A união com Cristo é que garante isso. A união com Jesus é que me garante dar fruto. O fruto verdadeiro do discípulo é natural da sua união com Jesus. Não tem jeito de dar fruto se não estiver unido com Ele. Essa união já está garantida e é que dá garantia para nós. Então, é uma condição indispensável para ter vida e, desse modo, somente daremos vida e daremos frutos àqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Então, nós vamos produzir na vida de outra pessoa a vida espiritual, que é a sua salvação, e deixar nela um fruto de tudo que é a sua experiência com Jesus Cristo. Vida e fruto, igual a discípulo. Vida nova e fruto igual a discípulo. Não existe discípulo sem vida nova e sem frutos. Se tirarmos os frutos, se tirarmos então a vida, ficaremos sem o produto que Deus espera do nosso ministério e do nosso caminhar. Deixemos então assentado esse princípio fundamental em nossa vida. Se a vida espiritual depende da união com Jesus Cristo, e se ao mesmo tempo essa união é garantida por fruto, não pode haver discípulo verdadeiro sem fruto. Se deu conta disso? É isso que nós temos que entender. Dois aspectos nos quais a cruz opera em cada um de nós. Na vida pessoal, para nos manter puro. No desenvolvimento do meu ministério, fazendo com que o fruto da minha vida nova chegue aos outros corações. Ora, essa frutificação, então, que é maravilhosa. E Timóteo ouviu de Paulo em 2 Timóteo 2,3, quando Paulo disse para ele, suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Cristo, para que sejamos enviados pelo Senhor e possamos dar fruto. Suporta como bom soldado essa caminhada. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ele não estava referindo sofrer na cruz de Cristo, senão a sofrer as lutas das privações, dos trabalhos como discípulos de Jesus. Estamos dispostos a isso? A contar com a divina providência somente? Com a vontade de Deus em nossa vida? Amados, hoje nós vamos ficar por aqui nessa aula. Na terceira aula daremos uma continuidade falando da produzir frutos. Espero que até aqui nós tenhamos ajudado você nessas duas aulas e que você possa realmente ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.